Boa noite, irmãos. Graça e paz. Privilégio estar com vocês novamente, poder falar a cada um de vocês, você aí do seu lar, eu aqui estou na igreja, né? Infelizmente, com muitas saudades, né, de todos reunidos aqui, do nosso tempo, juntos em pequeno grupo. Que você seja muito abençoado nessa noite. Vamos orar para nós iniciarmos o nosso encontro? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, por esse início de semana. Obrigado pela Tua graça e o Teu amor derramado sobre nós. Te peço para que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós porção dobrada do Teu Espírito, Senhor, da Tua unção, a fim de que entendamos a Tua palavra, a fim de que possamos, ó Deus, viver realmente para o Senhor. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, esteja derramando a Tua graça sobre elas também, Pai. Esteja, ó Deus, suprindo, amparando, e que em todos os momentos, nesse período agora também, Senhor, nós possamos sempre sentir a Sua presença e o Seu amor real. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, então, para lermos o versículo dessa noite, né? A continuação da última aula. Essa lição número 9 diz assim: não dando lugar ao diabo. Como é que nós vivemos de uma forma a não dar lugar ao diabo nas nossas vidas? O texto que ele cita aqui está em Efésios capítulo 4, o versículo 27. Efésios 4, versículo 27, que diz assim: e não deem lugar ao diabo. Obviamente ele está inserido, não é? Quando o versículo 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Aí ele vai entrar numa área abaixo, a partir do versículo 28, ele está falando da mudança de vida que há na vida do cristão, na vida daquele que realmente tem um encontro com Cristo, não é? E a partir dali a sua vida muda totalmente. Então ele diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí ele continua: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Não é? Então esse versículo, não deem lugar ao diabo, está associado a uma nova vida, não é? E também a questão de que é importantíssimo que nós vivamos bem em comunidade, que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque vivendo em desacordo, eu posso muito bem então estar abrindo uma brecha na minha vida espiritual, dentro da minha vida cotidiana, para que o nosso inimigo, o diabo, como é citado aqui na lição número 9, né, não dando lugar ao diabo, não é? Ele então possa realmente agir sobre as nossas vidas. E isso é muito claro, irmãos. Nós não podemos nos esquecer absolutamente disso, de que há uma batalha espiritual, há um mundo espiritual, e que também nós vivemos aqui nesse nosso mundo, vamos dizer, visual, ao qual nós estamos aqui, no nosso mundo normal, se assim podemos dizer, não é? Mas Satanás está agindo. Satanás está aqui. Como diz a palavra, o mundo jaz, ou descansa, ou está no maligno, não é? Longe de Deus. Então vamos partir aqui para nosso estudo, para que você, só para a gente, essa introdução, para que a gente entenda bem esse versículo, que é um versículo só, não é? Então o versículo que nós acabamos de citar aqui nos coloca diante de uma exortação de que todo cristão precisa levar a sério. É importante. Muitos crentes
dão lugar ao diabo de forma inconsciente, porque ignoram os dispositivos de Satanás e até mesmo as normas, as normativas de Deus para as nossas vidas. Não é? Para lutar com sucesso contra o inimigo que é sutil e poderoso, é de primordial importância estar bem informado das táticas que Satanás emprega sobre as nossas vidas, dos métodos que ele segue. Né? Sua principal arma é o engano. É isso que ele faz conosco. Não é? Ele tenta de todas as formas nos enganar, de todas as formas nos tirar do caminho do Senhor. Não é? Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, vai nos dizer assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Não é isso que diz Apocalipse. Então ele está aqui, a arma principal dele é nos enganar ou tentar nos enganar de todas as formas para que nós saiamos dos caminhos do Senhor, para que a gente não faça a vontade de Deus, para que nós venhamos a perder as nossas bênçãos em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, fazendo com que, nos enganando de todas as formas, ele vai fazer de tudo para que isso realmente aconteça. Somente quando o Espírito Santo nos mostra através da palavra de Deus, nós somos capazes de discernir e detectar os muitos disfarces de Satanás, não é, sobre as nossas vidas. Mas então, o primeiro ponto aqui: como é que nós damos lugar ao diabo? Você já parou para pensar nessa forma? Aí nós somos advertidos através do versículo base, né, dessa lição, que é Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Como é que eu posso dar lugar ao diabo? Como é que você pode dar lugar? Será que você já está abrindo brechas para que Satanás trabalhe na sua vida espiritual? Olha aqui comigo. Primeira coisa, nós damos lugar ao diabo quando nós deixamos de realmente acreditar no aviso de Deus. A palavra de Deus claramente nos diz que o nosso adversário, o diabo, ele ruge e anda procurando quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos diz isso. Deus não preserva almas descuidadas e negligentes. Eu preciso me cuidar porque Ele está atento. Ele está atento às nossas brechas, aos nossos erros, às nossas falhas. Então é isso que ele faz, tá? O único sentido da vida dele nesse aspecto agora é esse: é nos destruir a todo custo, não é fazer com que a gente saia dos caminhos de Deus. Então eu dou lugar ao diabo quando eu não acredito nos avisos de Deus, na palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo já dessa forma, vivendo mais com o diabo do que com Deus, não é? Porque você faz mais a vontade de outros homens, que às vezes são usados, isso nós vamos ver aqui, por Satanás para nos tirar dos caminhos do Senhor. Então, como é que eu dou lugar? Primeira coisa, quando eu ignoro os avisos de Deus para a minha vida. Quando eu ignoro a palavra do Senhor que diz que eu devo estar atento, que eu devo vigiar e orar, que eu devo buscar mais, conhecer mais a palavra, para que ela me dê sabedoria e discernimento para a minha vida cotidiana e discernimento espiritual também. Então, segunda coisa, como é que eu dou lugar ao diabo? Nós damos lugar ao diabo quando nós não estamos na nossa guarda em oração. Mateus capítulo 26, o versículo 41, vai nos dizer assim: vigiai e orai, para não caírem em tentação. Mateus 26, o versículo 41, diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso entender isso na minha vida. Não é? O espírito está pronto por quê? Porque nós temos a salvação, nós sabemos que nós vamos para Deus, e é o espírito que vai, o nosso corpo fica, não é? Ele entra no estado de decomposição e volta ao pó, como diz a palavra. Mas o espírito
permanece vivo e volta para Deus. Aqueles que são de Deus voltam para Deus. Mas eu preciso, então, vigiar e orar para que eu não caia em tentação, para que eu não sofra nesta vida, porque o Espírito está pronto. Se eu morrer, eu tenho certeza, plena convicção de que eu estarei com Deus. Mas o fato é, aqui, enquanto eu estiver vivo, se eu não vigiar e orar, eu cairei em tentação, nas armadilhas de Satanás, para trazer o mal sobre a minha vida, sobre a minha família, para trazer o mal sobre a minha vida espiritual, sobre o meu relacionamento com o meu Deus. Então eu preciso estar atento, não é? Quão diferente teria agido no palácio do sumo sacerdote se Pedro, em vez de dormir no jardim, tivesse passado seu tempo em fervorosa oração, como Jesus havia advertido eles, né? Não somente a Pedro, mas Pedro, Tiago e João, que estavam ali com eles, sempre estavam com Jesus. Se eles tivessem ficado orando, buscando a graça para fortalecê-los, não é, contra a tentação que se aproximava, Pedro podia ter evitado tudo aquilo. Será? Ou não? Como é que seria? Eu acredito que tudo já estava dentro dos planos do Senhor, e Jesus já havia avisado a Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, não é? Para te testar, para te provar sobre a sua vida. Mas o fato aqui é que isso nos serve de exemplo para a nossa vida. Vigiem e orem, porque senão vocês vão cair em tentação. Vigiem e orem para que a fé aumente. Vigiem e orem para que vocês tenham mais sabedoria e conhecimento. Nós damos lugar ao diabo, não é? Em terceiro lugar, quando nós deixamos de colocar toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11. Isso nós vimos no nosso último encontro. Essa armadura, ela não deve ser falada, mas ela é usada. A luta é intensamente real. Essa armadura, ela é fornecida para que possamos resistir às ciladas do inimigo. Eu preciso usar a armadura, não é, de Deus, as partes da armadura, a cada manhã, a cada dia, buscar sabedoria em Deus, buscar proteger a minha alma, meu coração, buscar viver para Deus da forma correta e ler a palavra e orar mais e ter fé cada vez mais no meu Deus, não é? 4. Nós damos lugar ao diabo quando nós deixamos de confessar todo pecado conhecido. Há pecados conhecidos, há pecados desconhecidos, não é? Que você não sabe que pecou. Mas Provérbios, aqui que é o texto que ele nos fala, Provérbios 28, abra aí comigo, então você ouça, não é, atentamente, Provérbios 28, o versículo aqui 13, tá? 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aí está uma forma, não é, de eu realmente resistir ao diabo, de eu me guardar de tudo isso, não é? Olha aí comigo. Então esse versículo é primordial aqui em Provérbios, não é, 28, que diz assim, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia de Deus e progride na vida, e progride na sua caminhada cristã. Eu não posso esconder pecados, eu preciso confessá-los em todos os momentos. Eu preciso confessar ao meu Deus todos os meus pecados, os mais terríveis. Eu preciso confessar, eu preciso abrir meu coração diante de Deus, não é? Ou então orar como Davi orou, né? Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, então me perdoa, Pai, pelos meus pecados, pelos que eu sei que eu cometi e até aqueles que eu cometi de forma não intencional. É preciso orar, é preciso que você confesse seus pecados e realmente os abandone para encontrar a misericórdia de Deus. Não adianta continuar sempre no pecado, pedindo perdão e continuar no pecado, pedindo perdão e continuar no pecado. Não, eu preciso pedir perdão, confessar o meu pecado e ter a atitude de abandoná-lo, mudar a minha vida, mudar o rumo da minha vida, não é, para que eu não volte novamente àquele pecado antigo. Então, quando eu não confesso os meus pecados, Satanás vai usar isso contra você,
na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Não é? Outra coisa, nós damos lugar ao diabo quando nós falhamos em confiar plenamente em Deus. Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 10 diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor é uma torre forte. Isso é importantíssimo, eu me apossar disso para a minha vida. Enquanto eu estou completamente dependente de Deus, que é todo-poderoso, tirando a minha força dele, o diabo não tem como me prejudicar. É quando eu dou lugar à dúvida na minha vida que o inimigo vem sobre mim. É quando eu abro a minha guarda, eu abaixo o meu escudo da fé, deixando de confiar em Deus, que o diabo vem sobre as nossas vidas e ele vai então encontrar uma abertura para que ele possa agir contra a nossa vida espiritual. Então é importantíssimo que você atente para isso. Não dê lugar ao diabo, não é? Deixando de confiar plenamente em Deus, porque o Senhor é a nossa torre forte, a nossa torre segura. Não é? Então eu preciso saber disso, é uma torre forte e os justos correm para ela e estão seguros, não estarão, nem estiveram, mas estão, é sempre no presente, é sempre atual, é sempre verdadeira a palavra de Deus, e é por isso que nós podemos confiar. Nós damos lugar ao diabo quando nós nos afastamos da perseguição. Nossa, quando eu me afasto do quê? De ser perseguido por Cristo? Sim, irmãos, nós damos lugar porque muitas vezes nós queremos a confortabilidade de uma vida cristã, né? O conforto de uma vida cristã, sem perseguição nenhuma, sem nada. Mas nós seremos perseguidos e nós devemos estar felizes quando formos perseguidos, por não deixarmos Jesus de lado, não abandonarmos a Jesus. Mas nós devemos estar felizes por estarmos sendo perseguidos pelo nome de Jesus. É isso que vai nos dizer a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender isso. Quando eu quero uma vida confortável, eu quero ir na igreja, mas não quero participar de nada, eu quero ir na igreja, mas eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero me colocar a serviço do Senhor, não quero pregar o Evangelho, não quero falar do Evangelho com o meu vizinho, não quero falar com ninguém, eu prefiro ficar no meu cantinho sem nada, sem fazer nada. Eu preciso tomar muito cuidado, porque Satanás vai usar isso contra você. E se você fizer dessa forma, você estará dando lugar ao diabo na sua vida. Então, sofrer a aflição com o povo de Deus é colocado contra em uma vida somente pensada, desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Hebreus 11, o versículo 25 nos diz assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Né? Isso aí ele está dizendo da fé de Moisés, não é? Hebreus 11 vai nos falar sobre os heróis da fé. Então, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então, Moisés escolheu isso para a sua vida, escolheu sofrer. Não é? Paulo também, mais à frente, vai nos dizer o que? Eu sou escravo de Cristo, eu vivo para Ele, não tem como viver de outra forma, e eu me alegro muito nesse sofrimento, porque se eu estou sofrendo, eu me torno coparticipante do sofrimento de Jesus, que sofreu na cruz, que se entregou, que foi acusado mesmo não sendo culpado, não é? Mas se entregou e morreu na cruz. Eu e você somos chamados sim à perseguição. Uma vez que eu escolho até seguir a Cristo, mas de uma forma muito confortável, há algo de errado com essa minha fé. Eu preciso pensar muito nisso. Eu tenho que me colocar na brecha, eu tenho que realmente
pregar o Evangelho. Eu preciso ser confrontado. Isso é bom, porque eu estou pregando o Evangelho, porque eu falo de Jesus, porque eu levo as boas novas de Jesus às outras pessoas. Então aqui está nos mostrando que quando nós nos afastamos da perseguição, nós abrimos brecha para que Satanás haja sobre as nossas vidas. Outra forma, não é? A sétima forma aí que nós deixamos, não é, Satanás agir sobre as nossas vidas. Nós damos lugar ao diabo quando relaxamos espiritualmente, quando nós relaxamos espiritualmente. 1 Coríntios, olha aí comigo, 16, 13. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Olha isso. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Isso é importantíssimo que a gente entenda, não é? Quando nós relaxamos espiritualmente, se nos tornamos, aí ele fala, frouxos e descuidados, se falharmos em cingir os lombos das nossas mentes, como diz em 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 13, e não guardarmos os nossos corações com toda diligência, então logo nós estaremos dando lugar ao diabo. Eu preciso realmente tomar cuidado, eu não posso relaxar espiritualmente falando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo agora, posso relaxar, não é? Não pode. Nós precisamos estar sempre atentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o quê? Sobre de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procede toda a sua vida. Guarde o teu coração das artimanhas de Satanás, guarde o seu coração dos pecados, guarde o seu coração dos enganos desse mundo, não é? Porque os enganos desse mundo são gigantescos e nos levam sempre para longe de Deus, sempre para longe de Deus. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Então eu não posso, não é, relaxar espiritualmente, eu não posso me afastar da perseguição, eu não posso deixar de confiar na minha torre forte, que é o meu Deus, eu não posso deixar pecados encobertos na minha vida, porque senão Satanás irá usá-los contra mim. Eu não posso, não é, deixar a minha oração de lado, deixar de vigiar e orar. Eu não posso deixar de realmente acreditar nos avisos que Deus me dá através da sua palavra. Eu e você precisamos guardar isso muito bem, para que Satanás não tome essas brechas e então venha nos levar para longe do Senhor. Venha nos levar de uma forma a vivermos longe das bênçãos de Deus, longe de tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, como é que o diabo leva vantagem sobre nós? Obviamente, irmãos, nós sabemos que o diabo era um anjo. Os anjos possuem poder, possuem força maior do que nós, têm poderes especiais, obviamente. Não é por isso que há um mundo espiritual. Não é? Então, quando nós vemos algum filme mostrando isso, não é errado, não é? Ou de todo errado. Tá? Senão, para falar que não é errado, você vai acreditar nessas coisas. Mas o fato é que a própria palavra nos mostra isso. Os anjos podem se transformar, porque eles são espíritos. Eles podem se transformar em outras formas, como de homens. Não é? Aí a gente vai, na palavra, vai ver os anjos lá, alguns com 6 asas, haviam olhos nas asas, não é? A cabeça de leão, com outra face de homem, outra face de outro bicho. Então, quer dizer, há um poder acima, excepcional, comparado a nós. Quando nós nos comparamos aos anjos, nós não temos esse poder. Da mesma forma, Satanás, quando cai, quando quer se tornar como Deus, é expulso do céu, ele e a sua ordem, não é, que o segue,
obviamente que eles continuaram a ter esse poder, né? Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado, não é? Então, ele tem uma força muito maior do que a nossa e tem poder. Ele é poderoso nesse sentido. Ele jamais será poderoso como Deus é. Ele jamais será como Deus. Ele não tem capacidade, não há ser sobre o universo, conhecido e desconhecido, que se iguale a Deus. Deus é inigualável, é incomparável. Satanás nunca é igual, nem mesmo a Cristo. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba também. Mas ele age porque ele tem poder, ele leva vantagem sobre nós. Primeiro, quando nós ouvimos, né, ele vai ganhar vantagem sobre nós. Quando nós ouvimos as suas más sugestões, né, quando ele começa a falar muito, aquela velha historinha dos desenhos e filmes, né? Fica o anjinho aqui, o diabo aqui, um de cada lado, né? O anjinho tentando dissuadir as armadilhas do inimigo ali, do diabinho, e o diabinho falando, não, deixa esse cara de lado, esse cara não vale nada, não é? É muito interessante ver isso nos desenhos mais antigos, não é? Mas é isso mais ou menos que acontece, quando nós ouvimos essas más sugestões que o diabo faz, nós nos afastamos de Deus, saímos de perto de Deus. Foi o que aconteceu com Eva, não é isso que a revista nos fala. E é isso que aconteceu com Eva. Ela deu ouvidos à serpente, não é? E foi usada para isso, e foi para o engano, e juntamente com Adão também. Não é? Então os ambos foram para o engano justamente porque ouviram as artimanhas de Satanás. Segundo, no momento em que começamos a nos comprometer, como no caso de Ananias e Safira, em Atos 5, não é, 1 a 3, a história de Ananias e Safira. O pessoal estava vendendo seus campos, suas terras, depositando aos pés dos apóstolos. Eles também quiseram fazer isso, mas em vez de fazê-lo de coração puro, de coração verdadeiro, eles quiseram guardar uma parte para eles e esconder isso. Não foi o fato deles quererem guardar. Pedro mesmo disse: se vocês quisessem dar ou não doar, não tinha problema, mas vocês mentiram, vocês quiseram enganar, não é? Por quê? Porque eles deram ouvidos a Satanás. Então é importante que eu e você entenda isso, não é? Quando a gente às vezes vai se comprometer na obra, aí sempre surgem obstáculos, sempre surgem problemas para te tirar às vezes da igreja, te tirar do caminho de Deus, do compromisso que você estava querendo assumir, não é isso? E às vezes vai usar um parente seu, vai usar alguém da sua casa, não é? É importante que a gente entenda muito isso. Quando você se compromete, isso mostra, não é, que você está ali ligado mais a Deus, querendo crescer espiritualmente, e para Satanás isso não é bom. O importante é que ele venha para te derrotar, então ele vai tentar te dissuadir de alguma forma desta ideia, não é, de servir ao Senhor. 3. Quando nos tornamos, Satanás aqui leva vantagem em nós, sobre as nossas vidas, quando nos tornamos autossuficientes e independentes de Deus. O orgulho é sutil, não é? Porque nós somos, em grande parte, inconscientes da presença de Satanás, porém, pode ser facilmente detectado se nos dermos ao trabalho de examinar os nossos motivos e rastrear nossas ações de volta à sua fonte. Ou seja, examinar isso significa examinar por que eu estou buscando isso, o que está me levando a isso, por que eu quero tanto ter dinheiro, não é? Será que se você tivesse o dinheiro do quanto você deseja, será que você andaria com Deus? Ou será que você seria manipulado pelo dinheiro, manipulado pelas pessoas que se agregariam a você por causa do seu dinheiro? Muitas pessoas querem ser autossuficientes, não é? E acham que são autossuficientes e independentes de Deus, mas se esquecem que porque estamos vivos é porque Deus assim o quer. Porque quando Ele diz acabou, acabou. Não adianta tanto de dinheiro, não adianta a vida que você leva, ou se você comprou um carro zero ou não. O fato é que nós dependemos de Deus, todos nós dependemos da graça de Deus diariamente para viver. Então, quando nós nos tornamos autossuficientes, Satanás vai usar isso
contra as nossas vidas para nos afastar de Deus. 4. O diabo leva vantagem sobre as nossas vidas ao colocarmos os interesses do ego diante da glória do Senhor. Isso é exemplificado pelos gadarenos. Não é? Cristo tinha entrado lá no meio deles, foi lá, pegou o jovem gadareno, não é? Libertou dos espíritos da legião, mandou a legião para os porcos. Esse foi o ponto. Não é? Quando Jesus manda a legião para os porcos se atiram ao mar. O que acontece? Aquele povo chega para Jesus e fala: vai embora daqui, nós não te queremos aqui, nós não queremos você aqui na nossa terra. Olha o que você fez, você trouxe prejuízo para a minha vida, não é? Você trouxe prejuízo para as nossas vidas, porque nós vivemos disso aqui, de cuidar dos porcos, não é? Então, quando a gente vê essa história, a gente observa, né, que ali eles estavam buscando outra coisa, eles estavam buscando lucro, buscando ganhar dinheiro somente, mas não queriam a Deus, não queriam saber de Jesus. Esse que é o ponto aqui, não é? Porque Jesus interferiu no seu ganha-pão, Jesus interferiu naquilo ali. Então, tome cuidado com os interesses do seu ego, daquilo que você almeja para a sua vida, porque muitas vezes isso aí pode te afastar de Deus. O cristão deve pensar concordemente com a palavra. Eu preciso entender que a minha vida é para Deus, para a glória de Deus. Tudo que eu faço. Então não posso ser um médico? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode ser um médico, você pode ser um empresário altamente sucedido, muito bem sucedido. Você pode ter qualquer tipo de profissão, e eu te encorajo a buscar isso na sua vida, a melhorar de vida, do seu posicionamento, não é? Mas tome cuidado com o que está te levando a isso. O cristão precisa entender que, em primeiro lugar, vem a glória de Deus. Em tudo na minha vida, no meu casamento, meus relacionamentos, naquilo que eu faço para viver, na minha vocação, como nós vimos aí na aula de escola dominical do domingo passado. Não é a questão da vocação. A minha vocação deve me levar para mais perto de Deus também. E ela é usada, o meu trabalho é usado para propagar o Evangelho, para abençoar vidas. Como nós vimos no texto, né, inicial aqui, que a gente vê advertindo aqui, o escritor de Efésios, advertindo, né, claramente aqui: olha, vocês tomem muito cuidado para resistir, não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque fala lá da vida anterior e da vida posterior, nesse aspecto de que a minha vida deve ser para Deus. O meu ego deve ser diminuído, ou como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Cristo cresça na minha vida cada vez mais e que eu venha diminuir, no sentido de não ser um exemplo na sociedade, de não ser, se eu for me tornar um político, de ser um político, um excelente político, que busca o bem do povo, que trabalha para o povo, porque assim eu estarei glorificando a Deus. Se eu for um médico, trabalhar com muito afinco, curando pessoas, sabendo que eu sou um instrumento de Deus na vida das pessoas, daquelas que Deus deixa que sobrevivam através do meu trabalho. Depende do que eu faço, independente disso, seja algo bom ou ruim, eu preciso trabalhar entendendo que eu estou fazendo, em primeiro lugar, para Deus. Então, o ego, o nosso ego, pode nos levar para longe de Deus. E Satanás vai usar o nosso ego, os nossos desejos de crescimento, de engrandecimento, para longe do Senhor. Ele vai usar isso, vai fazer disso uma arma letal para a sua vida espiritual. Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, outro ponto, ponto 5, ao procurar a companhia e somos amigáveis com seus filhos. Satanás sabe muito bem que companheiros maus corrompem boas maneiras, não é? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando eu começo a ser muito amigável àqueles que não são do mundo, amigável no sentido, não é que não vou ser mal educado, vou ser mal educado com a pessoa, não é nada disso. Trata-se
do fato de que eu começo então a achar bonito a vida do outro, a querer andar com o outro, a agradar muito o outro e deixar Deus de lado, não fazer a vontade do Senhor. Isso vale para as amizades, para os amigos do trabalho, não é, para os seus amigos do mundo, porque muitas vezes nós não vivemos só na igreja, nós temos outros amigos, mas quando esses amigos nos levam para longe de Deus, eu preciso tomar a posição, eu preciso me posicionar para ficar do lado de Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Se há algum caminho que está me levando para longe de Deus, eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Ah, mas é meu amigo de infância, tudo bem? Se ele é seu amigo de infância, ele vai saber respeitar então agora a sua conduta. É preciso fugir da roda dos escarnecedores, mas tomar a posição, porque Satanás vai usar isso, a sua falha, não é? A sua falha com Deus, no sentido de se manter firme em Deus, nos caminhos do Senhor, para agradar os outros, para agradar as outras pessoas. Não, minha vida é com Deus, eu fiz esse propósito, então é daqui por diante eu vivo para Deus e com Deus. Aqueles que me levam para longe, que não querem aceitar, que não querem entender, tudo bem, que sigam suas vidas, né? Mas no que depender de mim e de você, nós devemos fazer a vontade de Deus. Se nós afrouxamos essa questão dos laços, né, com as nossas amizades e tal, nós abrimos uma brecha para que Satanás haja nos levando, né, para longe de tudo. Ele cita aqui algo, não é, que Satanás faz, Satanás é incansável e tem um esforço muito grande para induzir os filhos de Deus a tomarem um jugo desigual e tornarem-se íntimos com os ímpios. Eu tenho que tomar muito cuidado com o jugo desigual, seja com namoro, casamento, né, a questão das amizades, tudo isso eu preciso tomar muito cuidado, porque vai me levar para longe de Deus. Ah, mas o namoro, como é que faz? Eu vou casar, tal. Meu amigo, tome cuidado, porque essa história que depois a pessoa se converte, mais fácil você abandonar a igreja do que a pessoa se converter. A probabilidade da pessoa se converter ela é muito mínima, mas a probabilidade de você abandonar os caminhos de Deus, ela é altíssima, e Satanás vai usar isso contra você, né? Outra coisa também é quando nós entramos conscientemente no território do inimigo. Provérbios 4, versículo 14 e 15, olha comigo aí. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Não é? Se você sabe que aquele caminho é mau, não siga por aquele caminho. Não vá testar ao Senhor, não vá colocar Deus à prova, porque você vai se arrepender. Ou talvez não se arrependa agora, mas vá para o inferno, porque talvez a sua vida nunca esteve com Deus, seu coração ainda está na velha vida. Não é? Então tome cuidado, tome muito cuidado. Não é? Então vai dizer para nós, olha, não siga pela vereda dos ímpios. Não se exponha de forma deliberada às tentações de Satanás. E para não conter aí, não contar com Deus nos livrando das mesmas, né? Ou contando, na verdade, porque Deus não nos livra, mas Ele é justo. Então nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Né? Então há uma certa história de um pastor que eu ouvi dizer isso. Né? Estou contando o que me disseram apenas, mas serve muito bem de exemplo, ilustração nesse ponto. O pastor disse que não tem problema, como é que eu vou falar, aconselhar os jovens sobre pornografia? Eu preciso ver alguma coisa para entender o que é. E então ele começou a comprar revistas pornográficas e ver pornografia. O que aconteceu no final de tudo é que seu casamento acabou, teve um lapso terrível. Então eu não preciso ir lá para experimentar, para saber que é ruim. Eu não preciso colocar Deus à prova. A palavra de Deus nos diz o que é bom e o que é ruim. Basta que eu viva disso. Mas se você vai experimentar, tome cuidado, mesma coisa. Você vê aí aos montes pessoas morrendo todos os dias através dos vícios, né?
seja, né, das drogas. Vamos falar só das drogas nesse ponto, não é? Mas através das drogas, tanto as injetáveis, cheiráveis, se assim existe, né, ou as fumáveis, né, a maconha no caso, os alcoólatras que morrem, sofrem, acabam com suas famílias. Isso tudo é usado por Satanás para destruir. Muitos drogados na rua, quando a gente vai conversar com eles, conhecem a palavra de Deus. A grande maioria deles conhece a palavra de Deus. Pergunta onde você veio. Eu já frequentei a igreja, minha mãe me levava à igreja e tal. Mas conhecem, mas se colocaram na brecha. Eu não preciso experimentar uma droga dessa para saber que vai fazer mal para a minha vida. Eu estou abrindo uma brecha para que Satanás trabalhe para destruir a minha vida, para me afastar de Deus. Então, tome muito cuidado com isso, tome cuidado, fuja, né? Fuja dos caminhos maus. Né? O último ponto aí, ao permitirmos que Ele nos use para fazer o seu trabalho. Nos use para fazer o trabalho de Satanás. O diabo trabalha através de instrumentos humanos e pode nos usar para promover seus fins malignos, quando nos faz estabelecer um exemplo que não seja cristão diante dos ímpios, encorajando-os a seus pecados, ao levá-los a semear as sementes da discórdia entre os irmãos. Então tome muito cuidado com a sua vida. Tome muito cuidado quando você vai no caminho errado, você está encorajando os outros e Satanás está usando a sua vida, porque você deu brecha, está usando a sua vida para que os outros então venham a fazer coisas erradas ou a confirmar com aquilo. Se até ele que é crente faz, imagina, então a gente está tudo certo, está no caminho certo. Então a minha vida deve ser uma vida íntegra, uma vida reta. Não é isso que Deus via. Olha, havia um homem chamado Jó, não é? Olha, esse homem era reto e íntegro. Deus olhou para ele, porque ele era reto e íntegro. Diferente de toda a nação, de todo o povo que o cercava, havia algo muito diferente. É assim que acontece na vida dos filhos de Deus. É assim que nós devemos ser vistos por Deus. Não é? Então tem que tomar cuidado, porque quando você não é reto e íntegro, Satanás vai usar isso para também desencorajar os outros a virem para perto de Cristo. Porque se você que é cristão faz, então eles não precisam vir para Cristo, porque é tudo a mesma coisa. Não é? Então tome cuidado. Então tem algumas táticas do diabo, não é? Para nós vermos aqui. Primeira coisa, né? Algumas táticas. Ele pretende injetar dúvida nas nossas mentes. Não é? Foi o que ele fez com Eva. Será que Deus disse? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Não é? Então ele vai se esforçar para levantar questionamentos da sua fé dentro do seu coração, não é? A gente precisa buscar em Deus para que Deus nos proteja disso, principalmente quando nós estamos no momento de oração, esperando algo de Deus, para que Deus cumpra. Ele vai semear a dúvida no seu coração, dizendo: Ei, Deus não vai fazer não, Deus não faz. Será que Deus, será que Deus vai cumprir isso? Não é? Então ele vai usar isso. Ele pretende desacreditar a Deus em nossa estima, na nossa vida. Não é? A Jó foi atacado e ele tentou desacreditar Deus usando a própria esposa de Jó, não é? Porque a esposa de Jó vem para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Será que ela estava ou não estava sendo usada por Satanás para desacreditar a Jó, de que Deus realmente o salvaria e livraria daquele mal, né? Então, quando as provações vêm sobre as nossas vidas, ele tenta, às vezes, através de pessoas, mas também tenta através dos pensamentos duros contra Deus, procurando nos fazer crer que ele ele está sendo injusto conosco, porque eu mereço isso, porque eu estou passando por isso, porque eu estou doente, porque eu perdi isso, porque aconteceu isso com a minha vida. Então muitas vezes você realmente está merecendo, porque o caminho que você tomou até ali foi errado, mas você vai culpar alguém, principalmente Deus, não é? Então tome cuidado para não ser usado por Satanás. Terceiro, ele pretende nos encher de orgulho, não é? A tentação ali de Davi de numerar o povo, quando
fala lá em 1 Crônicas, capítulo 21, lá no Velho Testamento, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Não foi isso que Deus havia dito para fazer, não era para fazer. Mas Satanás se levantou. Satanás usou das suas artimanhas contra Davi. Não é? Então ele cedeu a tudo isso, abriu brechas e fez o recenseamento que Deus não era para que se fizesse. Não é? Então a gente precisa vigiar e orar para nos protegermos dessas ciladas do inimigo. Ele também usa algumas táticas quando ele pretende destruir a dependência total de Deus. Não é? A primeira tentação de Jesus foi aquela, né? Tomou sobre si a forma de servo e o diabo disse: ordene que essas pedras sejam feitas em pães e sacie a sua fome. Tentando tirar Jesus do caminho de Deus. Não é porque ele estava dependendo, estava num momento de provação no deserto, então Satanás usa isso contra a sua vida, deixando que ele não dependa de Deus, mas porque ele tinha poder, então transforma essas pedras em pães. E isso vai acontecer, você não precisa ficar passando fome. Não é? Você é Deus, é o próprio Deus. Mas você está nessa forma, mas você ainda tem poder, então faça isso. Não é que Jesus responde claramente dentro da palavra de Deus, nem só de pão o homem viverá. Não é? Então é preciso que eu realmente viva ali daquela forma, de uma forma perfeita, vivendo para Deus, vivendo de forma completa, não é? Nos caminhos do Senhor, tomando cuidado com esse tipo de artimanha que Satanás vai usar, fazendo com que eu perca a minha dependência total de Deus. Não é? O tentador aproximou-se dele: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É assim que eu devo viver, eu e você devemos viver. Estava com fome, então diz: não confia em Deus, toma essas coisas pela sua própria vontade. Quinto, né? Ele pretende induzir-nos a tentar a Deus, quando ele deixa de nos levar a desconfiar de Deus. Ele procura nos lançar ao extremo oposto e nos levar a agir presunçosamente, sem depender de Deus. É isso que ele fala, não é? Atira desse pináculo aqui, os anjos do Senhor, eles virão te segurar, não deixarão que nada aconteça com você, não é? Então é preciso tomar muito cuidado, não é? Quando isso acontece. Versículos 5 e 6 ainda de Mateus 4. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não é? Então Jesus ia rebatendo claramente, recusando todas as tentações através da palavra de Deus, porque ele estava tentando Jesus dentro da palavra, usando e distorcendo a própria palavra para tentar. É assim que acontece conosco. Essa é uma das maiores artimanhas de Satanás contra as nossas vidas. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, né? Então ele vai fazer de tudo para nos levar a cobiçar as coisas, para enganar o nosso coração, né? Ele vai concentrar os nossos corações nas coisas mundanas. Então tome cuidado mais uma vez com o seu coração. Mas se nós ouvirmos a exortação de Hebreus, nós seremos libertos de muitas armadilhas. Hebreus capítulo 13, versículo 5, né? Diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm,
porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está sempre conosco, nos sustentando em todas as nossas necessidades. É preciso que eu e você entenda isso, porque quando eu deixo de confiar, né, de que Deus cuida de mim, de que eu não preciso me preocupar dessa forma excessiva, eu posso cair na tentação de Satanás em cobiçar uma bela casa. Não é que você não pode ter uma bela casa, mas a cobiça é o mal, a cobiça, o amor ao dinheiro, não é? Às vezes aspirando uma alta posição e não medindo esforço para chegar a essa alta posição, pisando nas pessoas, usando pessoas para chegar a isso. Não é? Então eu preciso tomar muito cuidado, não é? Tomar cuidado nas minhas horas de lazer, porque Satanás vai usar isso contra nós. Então, se a gente viver para Cristo, não é? E ficar livre desse amor e nos contentarmos com o que nós temos, do amor ao dinheiro, nós vamos viver de uma forma plena, de uma forma feliz. Não é? Ele visa também impedir a negação de si mesmo e a tomada diária da cruz. Isso fica claro lá em Mateus capítulo 16, porque ele quer nos livrar, nos tirar dos caminhos de Deus. Então vamos ver lá o que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 24. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes de sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Não é? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Satanás vai fazer de tudo para que você não tome a sua cruz, para que você não siga Jesus, para que você não mortifique seus pecados dia após dia, mas para que você viva-os, para que você busque o prazer. Não é como a sociedade hoje busca o prazer sem fim, não é? O prazer que nunca tem fim, nunca encontra saciedade, porque nada disso preenche a alma humana. Essa é a busca real de todo ser humano, do preenchimento do vazio existencial, não é? Que está ali presente na vida de todo ser humano. Somente Cristo pode preencher esse vazio. E é isso que eu devo buscar para a minha vida, buscando ser preenchido por Cristo, pelo Espírito Santo na minha vida, em todos os momentos dela, e viver por Cristo. Né? E outro, ele pretende cegar a mente de tudo e obscurecer o nosso julgamento. Não é? Ele faz isso até mesmo pelas próprias Escrituras, levando pessoas a entenderem as Escrituras de forma errada. Muitas pessoas hoje são levadas por falsos mestres, falsos pastores, que querem somente o dinheiro das pessoas, querem extorquir pessoas, querem enganar pessoas. Então você deve tomar muito cuidado, porque esse tipo de gente está sendo usado por Satanás para que essas pessoas sejam levadas por um caminho mentiroso, através de um falso evangelho que não leva à conversão, que não leva à dependência de Deus na vida dessas pessoas, mas elas vão buscar somente as coisas terrenas, com uma roupagem, não é cristã, uma roupagem religiosa. Então é preciso tomar muito cuidado, porque Satanás age dessa forma, e ele quer tirar a palavra de Deus do nosso coração. Muitas vezes ele é muito bem sucedido nisso, porque nós falhamos em definitivamente buscar a intervenção de Deus, ou porque nós falhamos em fixar as Escrituras na nossa mente, meditando nelas. Ele vai usar todas as forças que ele tem para que você não leia a palavra de Deus, para que você tenha sono, para que você coma excessivamente e não consiga ler a palavra de Deus, para que você arrume muitas coisas para fazer e se esqueça de orar, se esqueça de ler a palavra de Deus, ou às vezes tem um tempo muito pequeno da palavra de Deus e você vai se contentar com esse pequeno tempo que você dedica à palavra de Deus. Não é? Outra coisa, ele visa afligir os nossos corpos para que eles sejam incapacitados para o desempenho dos deveres ou exercícios espirituais. Então é isso que ele vai fazer, usar, não é, o nosso corpo, enfraquecer, dar sono. É nesse sentido, né, que ele age, para que a gente não busque mais a Deus. Então, que você nesse momento, para nós encerrarmos,
Decida fazer uma oração, não é, definida, diária e fiel, de buscar mais a Deus. Peça para que Deus te liberte, te proteja de todas essas armadilhas satânicas. Esteja constantemente atento para reconhecer a abordagem do diabo contra você e através de pessoas e coisas que ele pode usar. Não é? Então lembre-se que foi enquanto os homens dormiam que ele semeou o seu joio. Suplique a Deus e implore a Ele, baseado em Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo. Você tem dado lugar ao diabo? Como é que um cristão, então, pode desfrutar ou pode dar lugar ao diabo? Isso que nós vimos aqui. Então, impeça o diabo de agir na sua vida. Esteja atento, vigie, ore, busque mais a Deus. Viva para Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Certo? Que Deus te abençoe, que você se cuide nesse período aí de pandemia. Não se esqueça, né? Em todos os lugares aí, usar a máscara. Use a sua máscara. Eu sempre saio com a minha máscara. Estou aqui na igreja sozinho, mas ela está aqui ao meu lado. Não se esqueça de andar com o seu álcool gel. Eu também ando sempre com o meu vidrinho de álcool gel aqui, não é? Brincadeiras à parte, é importantíssimo que você também se cuide, se preserve, até que nós possamos estar todos juntos aqui estudando, ou nas nossas comemorações de aniversário também, estarmos juntos aqui desfrutando da companhia, do amor cristão, estarmos aqui podendo cultuar e aprender cada vez mais da palavra de Deus todos juntos, como um povo só. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana abençoada e cheia da presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.